Extraordinária Vida! Bem-vindo a mais um episódio do Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. Gente, hoje vocês não acreditam quem eu consegui trazer. Uma agenda lotadíssima. Vocês não têm noção de como é a agenda dessa mulher. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que ela faz. Mas antes de falar sobre ela, se você ainda não está seguindo o canal, corre lá, Grace Dutra, ativa o sininho para não perder nada. Eu quero falar com você sobre o Viva o Extraordinário, o maior evento de saúde mental e emocional de Mato Grosso, exclusivo para você que é mulher. Dia 25 de outubro na Fatec Senai, das 9 às 19 horas. É muito mais do que um evento de palestras, é um evento de vivência. Você vai entender como funciona a sua mente. Você vai identificar travas e bloqueios que te impedem de ser quem você nasceu para ser. Você vai liberar essas emoções e vai sair de lá transformada. Ah, eu vou transformar tudo? Claro que não. A maior transformação começa com o primeiro passo. Você liga o carro e depois você acelera. 8 horas que vão restaurar 10 anos que você perdeu. Então, viva o extraordinário. A pessoa que está aqui comigo agora, ela estará no Viva Extraordinário. Ela vai participar do painel dos médicos. Doutora Luana Frick, psiquiatra infantil. E aí você pode perguntar assim: como assim psiquiatra infantil? Criança precisa de psiquiatra? Precisa. Cada vez mais, crianças com menos idade estão tomando, sim, antidepressivos, transtornos que não existiam há 20 anos atrás e que hoje comum, ficando assustador. E quanto antes você olhar para essa criança, melhor. Eu atendo crianças a partir de 5 anos. E eu atendo crianças com 60 anos de idade, porque é a criança desse adulto que sofreu um trauma, que sofreu um abuso, que não conseguiu lidar com isso e que depois desenvolve um monte de doenças. Bem-vinda, Luana, gratidão por ter aceitado o convite. Pode se apresentar, que hoje o palco é seu. Obrigada, é um imenso prazer estar aqui contigo e muito lisonjeada de participar também desse momento tão especial que vai ser no dia 25. Espero que todos estejam lá. E para a gente falar um pouquinho mesmo sobre a saúde mental da infância e adolescência, a saúde mental das famílias, que hoje estão muito adoecidas, né? E que a gente não via tanto adoecimento mental das famílias há algum tempo atrás. E quando você fala de violências e crianças que sofrem violências, o que a gente tem mais visto na prática clínica é a tamanha violência, tanto física quanto sexual, das crianças estão se tornando cada vez mais evidentes no mundo, né? Acho que não é uma questão só do Brasil. Isso tem se tornado muito em alta, inclusive no meu consultório, assim, chega bastante crianças violentadas. Dá vontade de chorar, né? Eu já quero chorar. Tem que me segurar para não chorar. Nossa, é algo assustador, porque eu vivi abusos, né? Eu vivi meu primeiro abuso sexual com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos. Com 6 anos eu já estava um pouquinho maior, e foi a secretária. Porque a gente acha que é só um louco lá na rua que vai te pegar no escuro e te arrastar pelo cabelo. E quando eu falei pra ela: "Eu vou contar pra minha mãe, porque isso que você tá fazendo comigo é errado". Ela pegou a minha irmãzinha, que na época tinha 2 para 3 anos, estava de fraldinha, era o 10º andar de um prédio, e ela me disse: "Se você contar, eu jogo ela daqui". E eu guardei esse segredo por 42 anos. Eu não podia contar. O primeiro abuso, ameaçaram o meu pai: "Se você contar, eu vou matar o seu pai". O segundo, ameaçaram a minha mãe. Então, a criança, ela engole, porque ela acredita. Geralmente, né, Luana, quem comete um abuso é alguém que a criança confia. É alguém dentro de casa, né? Dentro de casa, comigo Alguém todos foram dentro de casa. dentro de casa. Exatamente, estava meu pai em casa, minha mãe em casa, e alguém que era da confiança da família, que abusou da liberdade, da inocência, para fazer um abuso, né. Então, assim, é muito doído, é muito dolorido. Parabéns pelo seu trabalho de acolhimento também, né, com essas crianças, com essas famílias que chegam, né, não é só a criança que sofre, a família A toda família sofre, toda só. né. A gente vê muito isso, envolve todo mundo, né. E como é para você? Como você chegou nessa decisão de ser psiquiatra infantil? Eu tenho uma dor curada. Então hoje eu vivo algo porque eu vivi na minha carne as minhas dores.
tem algo por trás. A Bruna Guetti falou que ela também tinha uma dor e por isso levou ela na profissão. Quando eu fazia faculdade, meu sonho sempre foi ser pediatra. Que legal. E aí eu tinha um amigo meu que era muito próximo de mim, um dia ele disse assim: "Luana, por que que você não faz psiquiatria?" E eu falei: "Bem capaz que eu vou fazer psiquiatria? Jamais." E aquilo ficou em mim e eu fiz psiquiatria, só que eu nunca deixei de gostar de crianças. Então, desde o primeiro ano de psiquiatria, eu já dizia: "Eu vou ser psiquiatra, mas vou ser psiquiatra infantil." E assim foi, e realmente é um trabalho que me move, eu trabalho muito mais porque eu gosto, assim, tem essa questão financeira também, mas é uma questão que me move. E o sofrimento da criança me faz acreditar que a gente pode ter um futuro melhor. Eu acredito que acolhendo essas crianças, esse sofrimento, a gente consiga trazer essa criança numa restauração, numa modulação de sentimentos, que ela possa, eh, crescer, que ela possa ressignificar o sofrimento dela. Então, eu tenho uma facilidade em lidar com a criança, mas com o idoso eu não tenho. Uhum. Por quê? No idoso eu sofro junto, assim, não é que com a criança eu não sofra, mas no idoso, os traumas do idoso, que acontece com muita frequência também na psiquiatria, violência física, violência sexual. Quando eu escuto um idoso falando isso mexe emocionalmente comigo, sabe? Porque eles já não têm tanto tempo de vida mais, Uhum. e tem essa questão da criança ter toda a expectativa ainda de vida. Então a criança, para mim, por mais que seja difícil, ainda é mais fácil Uhum. do que uma pessoa que esteja numa faixa etária maior, assim, Uhum. para lidar com esses assuntos, assim. Sim, é algo que é uma missão, né, Luana? É uma missão. Porque é de coração, não é algo, igual você falou, só por dinheiro, Não, não é algo só para não, só para status, porque medicina tem muito, né, a gente escuta muito: "Ah, médico é o top, é o vestibular mais concorrido, é o curso mais caro, é o que a pessoa tem que ralar pra caramba para entrar e para conseguir sair". Porque, não é só entrar e passar e levar de qualquer jeito, se não estudar não vai conseguir sair da faculdade com certificado. Mas hoje a gente tem visto sim, muitas pessoas que são só por dinheiro, mas ainda tem aqueles que têm faz o coração bater, né. faz, faz. E, assim, a minha profissão, para mim, quando eu tive os meus gêmeos, a ficar 6 meses sem ir no consultório, para me dedicar à Uhum. Sim, maternidade. sim. E nesse período eu tive um quadro de depressão, e eu não consegui entender o porquê, assim, porque o meu sonho era ter filhos e quando tive os meus filhos eu tive um quadro de depressão. E eu percebi ao longo do tempo foi porque eu parei minha profissão, assim, então a minha profissão é algo que mexe muito com o meu emocional, eu realmente gosto muito do que eu faço, e estar ali atendendo a criança, o adolescente, as famílias que estão extremamente machucadas é algo que me preenche. É como se eu tivesse todo o preenchimento do mundo naquelas histórias, porque são histórias muito difíceis e que as pessoas imaginam que não acontece, mas acontece. Eu escuto muitas coisas assim. E eu acho um paradoxo quando eu falo da criança e do idoso, porque quando o idoso me traz uma história que é muito semelhante ao da criança, com o idoso eu fico tão mal, mas eu fico tão mal, eu fico extremamente abatida, assim, de ver o sofrimento do idoso. E com a criança eu sempre acredito que eu vou poder ajudar ela cada vez mais e a família cada vez mais, sabe. Então realmente para mim é uma missão de vida. É porque talvez com o idoso você fala: "Eu não posso ajudar tanto", né, o tempo que essa pessoa já viveu, já passou por isso. O que eu posso fazer? Claro, você vai fazer o seu melhor, mas é como se a linha do tempo, né, Fosse mais tênue, né, exatamente, mais é mais curta, curta. já está muito mais enraizado esse sentimento, essa dor, essa consequência. Eu eu fico imaginando, eu acho que a cliente mais idosa que eu atendi, hoje ela está com 80 anos, na época ela tinha 78, 2 anos atrás. E o paciente mais novo, 5. Então é uma diferença muito grande, mas eu sempre falo, eu atendo crianças de 5 a 100 anos, porque o idoso que está ali comigo é a criança dele, Uhum. que sofreu o abuso, que sofreu a A dor, violência. a violência e não conseguiu resolver, ressignificar aquilo, lidar com aquilo e levou a vida E isso inteira. eu acho uma questão muito importante você trazer, porque realmente não são só as crianças que sofrem violências físicas e violências sexuais. Então, às vezes, violência sexual está muito ligada também ao idoso. Então, assim, o atendimento no idoso se torna difícil porque quando você vê um filho abusando da própria mãe,
ou não só fisicamente e sexualmente, às vezes financeiramente, Sim. destruindo patrimônio, e você vê aquela mãe sofrendo por aquele filho que ela criou, é muito difícil também. Então, assim, as pessoas pensam muito na criança também, nós temos que pensar na Uhum. criança, mas lembrar que esses abusos acontecem em qualquer faixa etária, Sim, tá? E que o sofrimento emocional pode acontecer em qualquer faixa etária da vida. exatamente, não tem idade, né, para dor. Não, não existe idade. As pessoas achavam antigamente que a criança, por exemplo, ela não teria depressão, né, criança Exatamente. abaixo aí de 5 aninhos. E não, eu no meu consultório eu tenho crianças pequenininhas já com quadro de ansiedade grave, com quadro de mutismo seletivo, fobia social que não querem interagir com os colegas e muitas vezes com depressão, após a separação de um dos pais, Uhum. após um abuso sexual, após ser deixada num abrigo. Então assim, o sofrimento ele já vem intrínseco do ser humano, né, Sim, é uma vivência dolorosa, mas que por todos nós podemos ser sujeitos a passar por um momento difícil. exatamente. E tá cada vez mais comum. Eu digo assim, eu tive depressão na minha infância, pequena, né, porque eu sofri os abusos, fui pra escola, comecei a sofrer bullying por causa do meu nariz, tucano, papagaio, Olivia Palito, bruxa. Eu em dia de provas, eu ia para o banheiro, eu chorava no banheiro, o banheiro sempre foi meu companheiro. Então na escola eu ia para naquela época, imagina, eu vou fazer 50 anos, não existia psicólogo, psiquiatra para crianças. Eu sofria calada, eu não podia nem contar, porque eu sou de uma época que se eu falasse ainda é perigoso apanhar, né. Era a vara, era no chinelo, né. "Pá, para com isso". Era tão grave que com 12 anos eu tentei suicídio. Eu queria morrer, eu queria tirar aquela dor de dentro de mim. Então, hoje eu olho e eu falo: "Eu entendo", porque não é frescura, não é só pegar o cinto, porque às vezes a gente escuta: "Ah, é só o pai pegar o cinto e dar uma surra que resolve". Não, é uma dor, é uma dor. Eu atendo jovens que chegam tudo cortado no meu consultório. Você também deve atender, Uhum. né, uma grande parte. Então, assim, você olhar para aquilo e falar: "Meu Deus, como? Que dor é essa tão grande que essa pessoa ela faz isso com ela mesma?". É que na verdade quando um indivíduo pensa num suicídio, qualquer pessoa pensa no suicídio, ela já não aguenta mais. A É. dor emocional dela é maior do que a dor física de tirar a própria vida. Sim. Dentro da psiquiatria, para nós não existe uma agressão maior na vida Sim, do que a autolesão de tentar o suicídio, assim, para nós é a maior agressividade, não existe agressividade maior, porque matar o outro ainda é mais fácil do que matar a sim, si mesmo. Então, quando um indivíduo pensa no suicídio e tenta um suicídio, é porque ele já não aguenta mais tamanho sofrimento. Porque o suicídio seria a saída de exatamente. aguentar tamanha dor, né. Uhum. E veja só, você fala que: "Luana, eu tentei o suicídio aos 12 anos". A maior prevalência de tentativas de suicídio são na adolescência, É, tá. E muitas vezes os pais e a família não notam o quanto que essa criança e esse adolescente tá apresentando esse sofrimento emocional. E eles tardeiam muitas vezes procurar ajuda por preconceito. O estigma dentro da psiquiatria ele é muito alto, principalmente por conta do diagnóstico de esquizofrenia, porque antigamente eles consideravam os indivíduos que tinham alucinações e delírios como enlouquecidos. E quando a gente fala da psiquiatria infantil, muito mais, porque os pais têm que, assim, pensar: "Nossa, eu vou levar meu filho ou minha filha num psiquiatra infantil, será que eu não estou enlouquecendo?". Então é uma questão muito ambivalente, assim, o quanto os pais querem ajudar essa criança por esse sofrimento, mas também como tem essa sensação ambivalente. De outra feita, recentemente ontem, eu atendi um rapaz, ele tinha 32 anos, que eu atendo crianças e adultos. E a mãe dele trouxe pra mim pra eu ver se ele tinha o diagnóstico de autismo, e ele realmente era autista, e ela disse chorou muito no atendimento e disse: "Luana, eu sempre soube, mas eu sempre tive medo de procurar um psiquiatra". pra diagnosticar. Sim, porque os pais eles ficam naquela ambivalência, será que eu estou enlouquecendo ou isso realmente está acontecendo? É, Porque a família sofre junto, né. sofre totalmente, não tem como a gente, não viver a dor daquele que está ao nosso lado, principalmente quando é alguém do nosso sangue dentro da nossa casa, né. Principalmente quando é um filho, né. Filho, é porque eu falo assim: E não é uma "Marido, coisa que não é carne da sua carne, não é sangue do seu sangue, é um adulto. Mãe, a gente sofre junto, sim, a gente ama o pai,
mas o filho, ele é carne da sua carne. Você gerou, né, para a mãe então, ele tá ali, você foi a primeira pessoa que essa criança teve contato. Então, as mães falam, né, eu sempre disse: "Eu sempre estive pronta para morrer pelos meus filhos". Falava assim: "Eu sou capaz de morrer por cada um deles", né. Hoje mudou, né, tive uma virada de chave, hoje eu vivo para os meus filhos, pelos meus filhos e com os meus filhos, porque por 42 anos eu não tirava nem foto, tenho foto deles. Mas você não. Comigo não, por quê? O bullying, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu fui a 8 cirurgiões para fazer cirurgia do meu nariz e não tive coragem, né, então é algo que me machucava muito, hoje está resolvido, porque eu já entendi o que aconteceu por trás. Então a gente pega as fotos no meu escritório de casa, eu tenho uma parede cheia de fotinhas assim, tem os filhos e poucas minha, aí as crianças depois perguntaram: "Mãe, por que que você não tira foto?" Eu falei: "Porque eu tinha vergonha do meu nariz". Então hoje eu tiro bastante foto, tô sorrindo nas fotos, né, É, olhar e e isso é liberar. interessante, porque as pessoas não notam a associação, mas quando a gente está diante de um transtorno de ansiedade social, que era antigamente eles falavam da fobia social, que mudou-se essa Uhum. nomenclatura, né, os indivíduos um dos estudos mostram que a maioria desses indivíduos, eles sofreram um bullying, por isso que eles não gostam da interação social. E a interação social não é porque eles não gostam da interação, eles até querem ter interação, mas eles têm medo de ser observados, eles têm medo de ser avaliados durante essa interação, entendeu? Então, por isso, muitas vezes eles se escondem. E, consequentemente, esses indivíduos, a longo prazo, vão ter depressão e muitos deles vão chegar a consumir o álcool para conseguir Sim. conversar e se socializar com as demais pessoas. Então, você vê que uma violência psicológica, às vezes pode haver também violências físicas no bullying, o quanto que isso pode gerar de prejuízo ao psicológico de uma criança. Muito. A gente vê quantos crimes, né. Uhum. Depois a pessoa volta, maquina toda uma situação e comete crimes, fala: "Meu Deus", a hora que você vai olhar, tá lá na infância, né. E uma das coisas que Lá. eu acho interessante no bullying é que o indivíduo que comete o bullying e a pessoa que recebe o bullying, ambos terão mais diagnósticos de ansiedade, depressão e uso de substância e até mesmo tentativa de suicídio. Eu acho interessante essa ambivalência que o que provoca um bullying, ele também está sofrendo, emocionalmente falando. Sim. É, e geralmente ele sofreu, né. Uhum. Ele sofreu bullying, daí ele vai replicando aquilo. Ele não consegue lidar. Às vezes é normalizado, né. "Ah, é normal, todo mundo brinca, todo mundo fala, todo mundo isso, todo mundo aquilo", mas não é para ser, né, Não, não é para ser. não é E para nós ser. estamos numa geração que tudo está muito normalizado. Por isso que hoje a psiquiatria da infância e adolescência está tão em alta, porque hoje os pais eles não sabem o que não é e o que é, né. Então agora nós estamos entrando nessa era do IA, Uhum. que eu fico pensando como é que vai ser Vai daqui ser, o pra povo tá frente, fazendo terapia com o ChatGPT. né. E o que que será o futuro dessas crianças, desses adolescentes? Porque tá tudo muito normalizado, o que que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Nas escolas, muitas vezes, as crianças e adolescentes falam: "Não, porque eu tenho uma amiga que a gente fica junto, eu fico junto com ela, depois eu fico com meu amigo", e eles perderam a própria identidade do ser humano. Então eles estão precisando se identificar primeiro, sabe, o que que eles são como seres humanos, porque eles estão perdendo a própria identidade. Do que é Isso é muito ser uma sério. criança, do que é ser um adolescente, porque hoje tá muito complexo tudo, tá muito permissivo tudo. Então hoje não sabe o que que é e o que que não é, O que pode, o que não o que pode. pode e o que não pode, eles não sabem mais, eles estão inseguros, às vezes eles chegam no meu consultório perguntando o que que é permitido. "Luana, isso é certo, isso é errado?" Daí eu falo: "Mas e pra você, o que que é certo ou errado?" A pessoa não consegue se identificar mais. "Eu não sei. Não sei se eu devo fazer isso, não sei se eu não devo, meus colegas fazem, eh, meus colegas acham isso legal", e aí tudo se tornou muito conflituoso nas emoções desses adolescentes, porque eles perderam o self do amigo, do Uhum, próprio par, entendeu? uhum. Qual que era o self que esse amigo teria, porque hoje é tudo muito nebuloso, E é assustador, né. muito assustador. É, a gente olhar daqui 20 anos, como será que vai estar isso? Porque essas crianças vão ser Sim. mães, vão ser pais, né, Crescer, vão né, crescer, o que que eles vão vão trabalhar, vão ser profissionais, então que tipo de profissionais serão?
Que tipo de mães, que tipo de colegas de trabalho, né, que serão essas crianças daqui 20, 30 anos. Então, eu acredito que muitos vão ter que se reconstruir, emocionalmente falando, porque hoje isso está realmente perdido, assim, e muitas vezes por violência, por falta desse self, por várias angústias que tem sofrido ao longo da vida, e vai deflagrando esses transtornos, né, essas Uhum. comorbidades psiquiátricas. É muito não tem nem palavra, assim, porque é assustador, porque essa dor assusta, a gente não sabe, né, o que que vai ser. Como mãe, né, eu fico preocupada, eu sempre falo para as mães, né, que chegam até mim e que têm filhos, e os filhos já estão desenvolvendo também sintomas dessas mães, principalmente ansiedade. A mãe ansiosa, a criança de 6 anos, 7 anos, tá roendo unha, né, já tá ali arrancando cabelo e coçando a Sobrancelha. perninha, né, a sobrancelha. E eu falo: "Tem que olhar para a mãe, tem que olhar para a criança, porque é uma simbiose, né, é uma É, e simbiose". assim, os pais que não conseguem ficar com os filhos atualmente, né, porque Sim. os pais trabalham muito. Então essas crianças também sofrem pela ausência parental. Uhum. É algo muito frequente em consultório isso acontecer, assim. E quando chega na adolescência, a cobrança vem. E muitas crianças e adolescentes, quando eu falo nessa confusão, às vezes os pais chegam para mim: "Luana, mas ele tem uma opção homoafetiva, não tem opção homoafetiva". Eu sempre tento falar para os pais, assim, que isso não convém. O que me convém, é ele ter pelo menos uma escolha, porque Uhum. hoje está tudo tão misturado, Bagunçado, né. que isso causa um sofrimento muito mais significativo do que a própria escolha dele ali, pelo Uhum. menos ele tem uma escolha. Então, quando ele não se identifica, quando ele não isso causa um quadro psiquiátrico muito mais difícil, assim, um sofrimento muito mais significativo. E aí, quando vai, muitas vezes, para tentativas de suicídio, né. Então a tentativa de suicídio, ela realmente está ligada, em 90% dos casos, com transtornos mentais, e esses indivíduos, eles tentam o suicídio muitas vezes por conta de um desespero, então, tirar a própria vida é menos doloroso Do do que que continuar com essa naquele dor. sofrimento. E essa questão de não saber o que que é uma coisa que gera muita angústia. Sim, exatamente, porque você olhar no espelho e você não saber quem é o ser que está habitando esse corpo, É né, isso. você não sabe quem você é. Eu atendo também, "Grace, eu não sei quem eu sou, eu olho para o espelho, eu vejo alguém que eu não quando eu olho para cá, é diferente do que eu tô vendo lá". E é uma dor É uma dor. muito grande que essa pessoa tem. Olhar para essas situações, né, de dor, de identidade, né, identidade e o pertencimento, que elas andam juntinhas, né. Sim, e assim, isso é uma coisa que está acontecendo muito, assim, que eu queria alertar a população, porque essa questão de não se identificar, às vezes por uma violência que sofreu ao longo dos anos, às vezes pelos amigos, a falta de identificação com o self de quem eu sou, é uma das coisas que me gera maior angústia, maior sofrimento e maior tentativa de suicídio. Eh, Se eu ser o que eu sou, eu não vou pertencer. Isso. Aí eu quero me tornar um fruto do meio, Uhum, daquele meio que eu estou convivendo. Todo mundo fuma, eu vou fumar. Todo uhum, mundo usa droga, eu vou usar. Todo mundo tem o cabelo assim, eu vou ter, porque eu preciso pertencer. uhum. Eu já não sei quem eu sou, mas se Sim. eu estiver num bando, eu tô meio que protegido, né. E muitas vezes acontece como, assim, um desfecho, assim: "Já que aconteceu essas coisas, então agora eu vou usar droga, agora eu vou pintar, fazer isso, fazer aquilo". Por assim, tipo, já que tá tudo ruim mesmo, isso acontece muito com adolescente. Então que eu me entrego para o mundo, entendeu? Então eles Uhum. essa falta de pertencimento, pra mim, hoje é a maior dificuldade em Uhum. consultório, porque eu tenho que ajudar o adolescente a se reencontrar como um ser humano. Uhum. Tá, assim, olha, você não precisa se machucar tanto pra se reconhecer. Porque às vezes já se machucou tanto emocionalmente Uhum. que fisicamente tanto faz. É, exatamente. Tanto faz. E esses pais, você como que você percebe a aceitação desses pais nessa ajuda com esses adolescentes? Tem uma adesão? Esses pais, eles participam, eles entendem, ou tem muito mais julgamento do que acolhimento? Tem muito mais julgamento do que acolhimento. São poucos os pais em que eu tenho uma facilidade de fazer o manejo e falar:
da necessidade da criança, do adolescente ver o próprio eu, se identificar, falar frases bonitas para essa criança, para esse adolescente, para essa criança se restaurar, levar junto para fazer um basquete, um vôlei. Eles acham que eles estão muito ocupados para lidar com os filhos. A gente percebe uma diferença nas gerações, né. As gerações passadas, muitos vieram da enxada, do sol, e só queriam que os filhos estudassem. Então a meus avós praticamente mal sabiam ler e escrever. Os filhos já estudaram. E aí esses filhos que estudaram querem dar o melhor para os filhos. Eu não quero que meu filho vá, passar pelo que eu passei, passar fome, passar isso, e nesse desespero do ter, esquece que o maior presente é estar Com os filhos. presente. E aí vem uma geração que apanhou muito e hoje não consegue dizer o não. Não. Porque eu apanhava cedo, de tarde e de noite, né, minha mãe apanhava, acho que muito mais. Então, uma geração, e eu falei: "De mim não vai passar", nunca bati nos meus filhos. Então, e aí quando eu falo, essa questão da sociedade atual, Uhum, porque o que que pode, o que que não pode? Daí entra assim, eu posso dar o limite, eu não posso dar o limite, sim, porque tudo começou a se tornar muito confuso. uhum. É, porque o limite é você falar: "Não, agora não é hora de celular, agora é hora de comer, agora é hora de sentar". Eu sempre falei para os meus filhos: "Não precisa espancar". Uhum. Mas você tem que colocar. Na minha casa ninguém coloca celular na mesa, né, então assim, hora de comer é hora de comer, o celular tá lá, tá, meu celular tá por aí também. Então assim, as regras que tem que ser, hora de dormir, hora Então, da TV, hoje não tem-se mais regras nas famílias. aí ficou todo mundo perdido, né. Ficou todo mundo perdido. Nós estamos vivendo numa era em que as pessoas estão perdidas. Em que as pessoas não acreditam mais em nada, em que as coisas que, por exemplo, acontecem no Brasil, as pessoas não sabem, as pessoas nem assistem, porque elas não acreditam numa resolução, o que que poderia acontecer, o que que não poderia acontecer, porque tudo tá meio perdido, tudo tá meio confuso. Nós estamos vivendo num período de confusão estrutural da sociedade. Meu Deus. E nesse núcleo médico, o que que tem que se falar sobre isso? Tem solução? Qual é a solução? Começar pelas crianças mesmo? Juntar as escolas, ou que tem que começar pelos pais? O que que a comunidade médica, né, psiquiátrica, tem olhado sobre isso aí? Nós ainda estamos falando muito dos transtornos, ainda não há atualmente dentro da psiquiatria da infância e adolescência Eh, tratamentos preventivos. Eu uso muito tratamento preventivo, tendo a estudar bastante a psiquiatria e a medicina integrativa para tentar prevenir e solucionar esses conflitos, mas nós ainda estamos trabalhando muito com os quadros já estabelecidos e não Apagando fogo, né, apagando fogo. porque tá já um incêndio. Já está um incêndio, só que isso nós estamos perdendo tempo, Sim. porque o Tinha que problema não é lá não lá na concomitantemente, ponta, né. é lá no início. É, exatamente. Concomitantemente tinha que estar acontecendo já algo para prevenir, para não ter que Exatamente. apagar E o nós somos incêndio ali. poucos no Brasil, Sim. nós chegamos aí nem a 1.600 psiquiatras no Brasil infantil. E então nós ficamos o tempo todo apagando fogo, porque nós não temos nem falta de médicos mesmos, de psiquiatra Uhum. infantil. E também não há um órgão governamental que estimule esses tipos de tratamentos da infância e adolescência. É tudo muito deixado. E como agora a política também causa uma certa confusão nas pessoas, fica mais difícil ainda, porque eles não estão interessados em estabelecer uma saúde mental das crianças, dos adolescentes Uhum. e nem das famílias. Quanto maior a confusão, melhor, porque você tem um maior domínio, Sim, massa de manobra, né. massa de manobra. Mais Então fácil o de que que você dominar. acontece? Os meios políticos também eles não têm uma vontade de tratar ou prevenir os transtornos mentais. É, eu falo para minha filha, né, a número 2, quando ela decidiu ir para essa linha de estudar, de fazer doutorado, de pesquisa, eu falei para ela: "Minha filha, no Brasil tem muito pouco recurso para pesquisa, então pensa bem, porque você vai estudar 10 anos, porque infelizmente nós não temos a cultura de pesquisar, de desenvolver, de buscar algo novo Não tem em nenhuma área, né, nenhum. de ciência, medicina, nada.
Então é tudo apagando o fogo. "Não, agora tá uma onda dessa doença, vamos ver o que a gente vai fazer. Agora tá uma onda disso aqui, ah, vamos ver o que nós vamos fazer". Não tem um trabalho, né, de Não tem, e as coisas são muito um erro que eu acho do brasileiro, eu não sei se nos outros países acontece dessa forma, é a banalização das situações, por exemplo, aquele período da newborn, uhum, sabe, então assim, agora tem pessoas que estavam vivenciando aquilo como uma filha, um filho mesmo e pessoas adultas, uhum. e levando aquilo a sério. Sim, Aquilo ali é um adoecimento mental, se nós colocar aquilo ali tudo como ok, uhum, o que nós seremos? exatamente. É algo que assusta todo mundo, né. Eu vi um vídeo que Assusta, mas tem todo mundo tem que aceitar atualmente. você não pode falar nada, né. Não, Eu foi fiquei assustada, um adulto, nem lembro quantos anos, 30 e poucos anos, cento e pouco tem cento e poucos quilos, de chupeta, de fralda, com uma mãe adotiva, que essa mamãe tinha que trocar a fralda, tinha que dar mamadeira, a papinha. E eu fiquei assim: "Meu Deus, não, mas é normal, não, hoje, né, é normal". então, e essa percepção de mudança, assim, na minha percepção, eu falei do Brasil da banalização, mas a minha percepção isso acontece a âmbito mundial, assim, essa questão de percepção do eu, de quem sou eu, o que que eu faço, o que que eu não faço. Porque existem alguns países que as pessoas, agora eles falam que são animais, né, então eles gostam Ai, de sim. então é isso que eu tenho trazido bastante, quem que são os seres humanos? Né, porque agora Uhum. tudo pode, não pode falar nada, e aí os conflitos só estão se aumentando, as confusões só estão se aumentando, e as angústias e os sofrimentos emocionais estão cada vez maiores. Exatamente. Gerando cada vez mais transtornos, que vai gerar cada vez E mais tudo uma problemas. nomenclatura, sabe, então você começa tem as pessoas agora que porque na nossa época não tinha transtorno de gênero, Uhum, hoje tem transtorno de gênero, uhum. né, então tudo vai se tornando um CID, Exatamente. e isso também não é bom. É, tudo é um CID, tudo é um código, tudo é número, estatística, Estatística. e nós E nós estamos quase um chip, né. Uhum. Chip Exatamente. número 32, aí agora vem os 600 e Isso, pouco. deixando de ser humanos mesmo. É algo que dói, né. Falo: "Meu Deus, o que será? O que será, né, de nós, o que será da sociedade, das próximas gerações, é fazer cumprir nossa missão, né, Luana, de ajudar quem a gente Sim, consegue o máximo possível de outro dia pessoas". minha mãe estava aqui, ela falou: "Minha filha, o que que você achou agora desses robôs que falam que vão substituir a medicina, né?" Eu falei: "Mãe, eu não sei, eu só fico preocupada se um ser humano ainda vai casar com um robô." Aí vai virar um negócio, né, Daí ela falou: "Como assim, minha filha?" Eu falei: "Mãe, do jeito que tá. como as coisas estão acontecendo, a gente nem sabe mais o que que é normal e o que que é patológico." Exatamente. É algo que a gente ri de nervoso, né, porque fala: "Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade", né, o que eu sempre brinco e no meu consultório também acontece, eu pergunto para a pessoa, eu falo: "Quem é você?". Quem é, né, falo o nome da pessoa. Quem é a Maria, quem é a Joana. E a pessoa ela olha para mim, ela começa a chorar, ela fala: "Não sei, não sei Uhum. quem eu sou. Eu não sei o que eu quero, eu não sei quais os seus sonhos". "Não tenho sonhos". Né, eu fiz um stories esses dias. "Seu hobby, qual foi o dia que você praticou o hobby?". Aí teve gente que falou assim: "O que que é hobby?", né, "O que é isso?". "Não sei". É uma robotização, né, trabalhar para pagar boleto, para trabalhar para pagar boleto, para dormir, para acordar, para trabalhar, para pagar boleto, e não se olha mais no olho. Não. Luana, eu atendi uma mulher que ficou 30 anos sem olhar no espelho. E quando minha sala tem um espelho grande, né, que eu peguei na mão dela, ela tremia, e eu falei: "Você vai olhar, eu tô com você". Eu falei: "Olha lá nos seus olhos e diga: 'Eu sinto muito por tudo que você viveu, por tudo que te fizeram. Me perdoa, né, eu sou muito grata porque você sou eu, porque é você falando com você, sua alma falando com a sua carne falando com a sua alma, com seu espírito. Eu te amo,
E se eu ainda não te amo, eu começo a te amar hoje. Isso eu choro. Então, ela tinha 3, 4 anos, brincando com o espelhinho: "Espelho, espelho meu, existe alguém", ela nem terminou a frase, passou alguém que era autoridade, pai, mãe, vô, não lembro, e falou: "Para de ser doida, você vai quebrar o espelho". Ali ela bloqueou. Então pensa, uma mulher que passou 30 anos sem olhar no espelho, não conseguia nem se olhar. E por uma brincadeira boba, por uma brincadeira sem graça, por uma fala. Os transtornos mentais, 75% iniciam na infância. Se é atualmente, né, 75%, eu acho que aqui futuramente vai ser 100% vão se iniciar na infância. Então você vê que é uma fala boba, mas o quanto que prejudicou essa Hum, pessoa, né, o quanto foi uma violência verbal para alguém, né, sim. então as pessoas perderam também muito esse insight, o quanto que isso é violento para o outro, porque hoje tudo é permitido, como eu te Uhum. disse. E às vezes o outro que está escutando está sofrendo. É. Não existe mais aquele fazer ao próximo que eu gostaria que fizesse com você. É, eu ainda tenho esse princípio, eu só vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, se para mim ouvir um "cala a boca", "sua burra", "sua isso", vai doer, eu não vou fazer isso. Não vou agir dessa maneira com a pessoa. Mas hoje é o que você falou, ligam o, né, "for". Isso. Então Então, e isso faz com que os indivíduos eles se tornem cada vez mais objetos dos outros indivíduos, né. Então, quando a gente está falando até numa relação, afetiva entre adolescentes, o que se é notado é que se perdeu assim: "Ai, você com o meu namorado, você com aquela minha paquera, ficante". Não, eles se perderam, porque hoje também é muito tudo permissível, por exemplo, esses nudes, né, então, assim, é comum os adolescentes mandarem nudes um para o outro, tá, e daí o coleguinha ficou com a menina, que daí agora a menina tá ficando com aquele outro colega que tá então, assim, até a questão da relação sexual é banalizada dentre uhum, esses adolescentes hoje, uhum. mas é banalizada porque ele não se vê, ele começa a se deixar acontecer tudo isso, porque o corpo dele passa a ser como se fosse um pedaço de carne, por uma não identificação. Tipo, eu não sou nada mesmo, então Deixa-se usar e deixa-se usa, né. usar. Usa e se deixa usar. E aí acontece uma violência cada vez maior emocional, porque deixa-se usar, mas a violência vai só Um buraco sem fundo, né. aumentando. É. E e muitas vezes, quando essas crianças e adolescentes vão pedir ajuda aos pais: "Ah, você que tá muito Uhum, retrógrado". uhum, Tipo, hoje os pais brigam porque acha às vezes que a criança, o adolescente tá muito retrógrado, entendeu. Então, assim, fica muito complexo tudo uhum. o que tá acontecendo agora. Essa questão da disforia de gênero, eu já tive vários lá no consultório, em que os pais levam falando que os filhos querem trocar o gênero. Então hoje também os pais precisam também muito de auxílio e acompanhamento e acolhimento porque talvez esses pais sofreram alguma coisa, né, Uhum, exatamente. Uma dor que não curaram, né. e que projetam os filhos. Projeta nos filhos, exatamente. Eu sempre digo: "Quem é a mãe que habita em você? Uhum. É a sua mãe, a sua avó, sua bisavó e todos que vieram antes, né". Aqui atrás, em 45 gerações, tem 3 trilhões de pessoas que estão aqui no seu DNA, no seu sangue, no seu comportamento, na sua energia, heranças espirituais, energéticas, comportamentais, e de repente eu estou fazendo com meu filho tudo aquilo que eu condenava na minha mãe. Exatamente, Grazi, mas é uma situação tão complexa tudo, porque e essas mulheres? Vamos falar aqui de mulheres. As mulheres de hoje, nós, da nossa época, nós temos que trabalhar, nós Sim, temos que dar conta dos filhos, nós também não temos um tempo para a nossa saúde mental, sim. tá. Então, muitas vezes as mães adoecem por exaustão, Uhum. de excesso de trabalho. Às vezes existe um burnout mulher, vamos dizer assim, É. o fato de ser mulher, porque a mulher ela tem que trabalhar externo, ela tem que trabalhar na casa, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem que levar as crianças na escola, porque acaba que os filhos são de quem? Da mãe. Da mãe. Então uma das coisas que também é muito frequente é essa exaustão emocional materna, Uhum. porque a mãe se cobra quando o filho tá doente, tá, Quem falta o trabalho para ficar com o filho é a a mãe. mãe. E às vezes é muita coisa, muita coisa, é muito trabalho, é
muita cobrança diante dessa mãe, principalmente mães de crianças atípicas, então elas Pior ainda. sentem uma exaustão imensa. Então quando elas chegam no consultório, elas falam pra mim, assim, uma vez eu gravei um videozinho falando, elas falam assim: "Doutora, tô cansada". Às vezes ela leva a criança a primeira vez e ela não fala sobre a criança, ela fala sobre ela, fala: "Tô cansada, não aguento mais, não aguento mais, quero sumir, quero morrer". Então essas mães também devem ser olhadas, Sim, sabe. totalmente. E o índice de separação é muito Muitíssimo. alto. Porque o filho fica com a mãe, o filho é da mãe, né, E aí os companheiros abandonam, né. abandono, sim. Essas mulheres que têm filhos atípicos, não por ser, atípicos, mas às vezes tem outros transtornos, os genitores abandonam. Uhum. Porque eles veem que a mulher também fica adoecida. É. Aí essa mulher já não me serve mais, né. Uhum. E ela que fique com o filho, Sim, ela que fique aí o e o filho filho é vira filha mãe, da né. mãe, exatamente, isso mesmo, é. Então, assim, tem 2 públicos que eu falo, assim, que é muito vulnerável no meu atendimento, é tanto a mãe, quanto essas crianças, porque são 2 grupos vulneráveis da Uhum. sociedade. Sim, exatamente. Luana, foi maravilhoso, nosso tempo, nosso auxiliar ali já sinalizou que está finalizando. Qual o recado que você quer deixar para essas pessoas, para essas mães, né, porque a criança não vai assistir, mas a mãe vai assistir, essa mãe que se sente sozinha, que acha que não tem mais jeito, que não tem solução, pode olhar para sua câmera, aquela ali, e falar para essas pessoas da importância, né, do seu trabalho. Ainda tem jeito, ainda tem solução. Hoje tem muitas coisas que a gente pode fazer para essa família, para esse sofrimento inclusive materno, inclusive indicar às vezes terapia, atividade física, entre outras coisas, para prevenção de saúde mental mesmo. Então, há algo que se fazer e se ver alguma coisa no filho, não tardeie, é pior. Então, Uhum. assim, procurar o quanto antes a ajuda e que eu estarei lá para acolher vocês e também, se eu não tiver agenda, indicar outros psiquiatras que podem atender essas crianças, É, porque o sofrimento é muito significativo. exatamente. Gente, finalizamos mais um episódio do Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. Que forte, né, esse nosso episódio de hoje, um assunto que não poderia faltar aqui. Mas antes de finalizar, eu quero te lembrar do Vivo Extraordinário, o maior evento de saúde mental e emocional de Mato Grosso, exclusivo para você que é mulher. Dia 25 de outubro, das 9 às 19 horas, na FATEC Senai. Vou agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, Dudu Reis, Torezan Lab, Nanda Lajarim, Clube Mulher Potência, HCAM Energy, ABRHMT, Cepa Estúdio, Clube Negócio delas também, Fatec, Senai, Elevare, Senhorita Executiva, que vai estar com um stand lá dentro do nosso evento, né, onde eu compro as minhas roupas, querida Grazi Guilherme, Dutra Consultoria, Yuri Monteiro, Canal AgroPlus, Trael, Borelli e Sodier. Gente, quanta gente, né? E se você, empresário, quer participar, quer patrocinar, quer apoiar, me chama lá no privado. Ninguém faz nada grande sozinho. Se você é empresário e tem uma equipe de mulheres, leve a sua equipe. Cada participante vai receber um certificado de participação de 8 horas em treinamento. Esse certificado vai para a pastinha da NR1 e a sua empresa recebe um certificado de empresa amiga da saúde mental. Se você ainda não ficou sabendo, a NRU entrou em execução, né, ela passou a ser ativa dia Vigor, né. 25. Oi? Vigor. Entrou em vigor, isso, que bom que você me lembrou, fugiu a palavra, 25 de maio. Mas as empresas têm 1 ano para executar, para adaptar e colocar um departamento dentro de cada empresa, independente da quantidade de funcionários e empregados, para cuidar da saúde mental. O ano passado, 500.000 benefícios liberados pelo INSS com o CID de saúde mental e emocional. Então, é muito sério. E o Viva Extraordinário não é só um evento para vender ingresso, não. Nós teremos, sim, um talk, né, um painel com médicos, doutora Luana Frick é uma das pessoas que vai participar, doutor Alberto Bicudo, Bruna Guetti, Beatriz Brimiller, um talk com empresárias que já mudaram de mentalidade. Um show com o Isao Imamura, o maior ilusionista do Brasil, um dos maiores do mundo. Palestras também com palestrantes Nemeire Guimarães, Patrícia Taldivo e várias mulheres que vão se transformar. Não pense que
não tem nada a ver, que você não precisa. Se olhe, se ame, se respeite, se permita e venha viver o extraordinário você também. Beijo e até a próxima.